Não tem nada, não tem nada nesse mundo que você ame que não aconteça. Jesus diz, olha só o que Jesus diz: aonde está o seu coração, lá estará o seu tesouro. O que significa isso? Tudo que você dá por importância acontece. Vou dar um exemplo. Você quer comprar, vamos falar de bike. Você quer comprar uma bike full carbono. Você escolheu, não importa a marca. Pode ser hoje, tá? É, Uma Audi boa. Captura Pro T20 2025, relação eletrônica. Você quer ela. Você vai ver que quando você for nos pedais, você vai começar a ver um monte. Aí você vai falar, você vai começar. Por quê? Você começou a dar atenção. Mesma coisa carro. Você quer É, escolher um carro, é. você nunca percebe o carro no meio do caminho. Mas quando você começa a pensar no carro, o carro vai acontecer. Aí você vai, ó, ali um carro, olha a bike, olha não sei o quê. Ou seja, você dá atenção. E quanto mais atenção você der, mais aquilo vai acontecer. Eu ouvi o Ninja, não sei, você lembra o jogador de basquete, o Ninja? Não, basquete eu não Hum. acompanho, cara. Ele até ficou famoso na internet. Ele diz assim: não tem nada, não tem nada nesse mundo que você ame que não aconteça. Então não é a paixão, não é gostar, é amar. Não tem nada que você não faça por amor que não aconteça. Quando eu falo assim, vamos dizer, você quer ter um podcast top. Cara, o que eu preciso? Eu preciso fazer curso tal, tal. Você quer, você ama isso, você vai fazer. Ah, eu preciso, você vai fazer. Sabe? Por quê? Agora, se você ficou para trás, de duas uma, ou você encontrou uma oportunidade melhor, ou você não amava do jeito que você amava, que você achava que amava, né? Então, por exemplo, não tem nada. A Larissa sabe, ó, você pode mexer o que você quiser comigo, mas não mexe no meu Instagram. Eu falo isso com ela, não mexe no meu Instagram. Eu já tenho amigos que eu me afastei porque fizeram gracinha comigo por causa do Instagram. Porque eu não, eu falo até, Clarice, está na hora de aposentar, vai aposentar nada. Mas eu não consigo, sabe? Assim, é uma coisa minha. É uma coisa assim que eu crio metas para mim, eu crio objetivos para mim, sabe? Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero fazer isso. E eu vou fazendo, não importa se eu vou acordar 4 horas da manhã, se eu vou acordar 5 horas da manhã, se eu vou em tal lugar, eu vou criando metas até atingir. Depois que eu atinjo, eu falo assim, eu vou criar outras metas. Aí eu começo a criar outras metas e vou fazendo. Então, quando esse amor ele ainda estiver dentro de mim, você vai ver eu aí no Instagram. Você Você sabe que vai ver, porque, por exemplo, quando eu tava estudando para concurso, tinha um coach desses da vida aí que ele falou uma coisa que eu achei muito bacana. Ele falava assim, cara, quando você estiver desanimado do estudo, estiver cansado e tal, pensa no que você pode ter da tua vida depois que você passar naquele concurso. Só que pensar é muito. O pensamento vai embora, né? Então faz o seguinte: se o seu pensamento, por exemplo, é comprar um carro, daquele, sei lá, carro dos teus sonhos, sabe o que você faz? Vai lá, pega a foto desse carro, imprime e cola na porta. Sempre que você for desanimado de estudar, você olha para aquele carro. Que aí você vai estar vendo, é o que você está falando, de você colocar um objetivo, uma meta e você trabalhar por aquilo dali. Se a gente não tiver objetivo, a gente faz nada da vida, né, cara? Essa que é a verdade. e eu sempre coloco, sabe? Eu sempre coloco. As pessoas que eu já dei o curso de coach, elas também, indiretamente, sem perceber, elas fazem isso também, sabe? As ferramentas vai ficando embutida e você. Eu sou competitivo em tudo. Então, onde eu ponho a mão, eu quero ser o melhor, sabe? Eu quero ser o melhor. Então, por exemplo, assim, claro que sempre vai ter alguém melhor que você. Não tem jeito. E não tem Sempre problema. quando, sempre quando você atingir um patamar, você vai ver que vai ter outro. Quando você atingir o patamar, você vai ver que tem outra. Isso é normal. Mas mire na lua. Se você errar, pelo menos você vai acertar nas estrelas, Boa. sabe? E tem uma coisa, toma cuidado naquilo que você quer. A pessoa fala assim, ah, eu quero ir para a lua. Provavelmente não vai acontecer. Mas aí eu quero ir para o Japão, já é uma coisa mais acessível, né? Eu quero, aí, por exemplo, assim, as metas também têm que ser palpável, Sim, senão você né? Por desanima, isso né? que, porque, por exemplo, assim, não adianta você, por exemplo, não adianta você querer ser ministro do Supremo
se você ainda não passou em concurso nenhum, se você não entrou na política, se você... Não, entendeu? Então, Sim, sim. se você não fez a faculdade, então é uma coisa de cada vez e você vai galgando. Então não adianta, eu quero ser. Não, eu lembro uma vez que um garotinho de 5 anos, lá nos Estados Unidos, ele passou com a mãe perto de uma obra assim, e perguntou, mãe, quem que fez isso tudo? A mãe falou, engenheiro, 5 anos de idade. Isso está no livro Fora de Série. Ele falou assim, mãe, eu quero ser engenheiro. Então, e lá no livro Fora de Série fala que para você ficar bom em alguma coisa, você tem que fazer essa coisa 10.000 horas para ficar bom. Então, nós estamos falando de bom, ainda tem ótimo, excelente. Então, para você ficar bom em alguma coisa, você tem que fazer ela 10.000 horas. Entendeu? Aí o que acontece? Você vê que, por exemplo, assim, você quer ficar bom, você vê um cara que é top no ciclismo, por exemplo, ele começou cedo. Né? Ele começa cedo. Aí, se você com 18 anos, você fala assim, eu quero ser ciclista, você vai ver que já tem um pouco de dificuldade para você ser um ciclista de elite. Né? Porque há tempo de hora, de sensibilidade, de entender, né? Vamos dizer, técnica. Há um tempo para fazer isso em tudo. Então, o objetivo, ele tem que ser traçado, e esse objetivo tem que ser amor. Né? Tem que ter amor. Sem amor, você não vai para lugar nenhum. Mas né? Você começou você vai começar uma coisa e vai parar. Você falou que começou aí com as caixinhas de pergunta, até um pouquinho antes disso e tal, mas a gente está falando de que ano, mais ou menos? Foi próximo da pandemia, né? Foi um pouco depois, né? Foi um pouquinho depois da pandemia. Foi quando também a gente teve... Mas e a bike na tua vida? Eu sei que na pandemia fez um boom, porque deu um boom, né? Porque Na pandemia a gente já andava de bike. Na pandemia já deu um boom, porque ninguém podia ficar em casa, ninguém podia ir para academia e tal, o negócio era ar livre, e aí a bike explodiu, o ciclismo, né? Deu um boom, e o Instagram também, de todo mundo, né? Mas você já pedalava antes, né?